Josué, capítulo 10, verso número 32, e depois o verso 8 do capítulo 11. Você achou na Bíblia? Josué, capítulo 10, verso 32, diz: E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbina. E agora o verso 8 do capítulo 11 diz: O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, até o Misrefote Maim e até o vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Amém. Vamos orar. Pai, a Tua palavra tem tudo que nós precisamos para viver nesse mundo, a orientação necessária para nos portar, para fazermos a Tua vontade, para vivermos debaixo da Tua bênção. Por isso precisamos ouvir, entender e praticar a Tua palavra. E é isso que eu te peço esta manhã, em primeiro lugar, que nós possamos ouvir a Tua voz. Não estamos aqui para ouvir filosofias de homens, nem histórias, mas a palavra de Deus. Depois queremos entender aquilo que vamos receber. E por fim, queremos nos esforçar por vivê-la a palavra, viver a prática da Tua palavra. Fala ao nosso coração essa manhã, eu entrego a minha vida ao Senhor e peço a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade. Faço esta oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, aqui no livro de Josué, nós temos a descrição de muitas batalhas de Israel, que estava agora, nesse instante da história, tomando posse da terra que Deus havia prometido entregar. Lá atrás, a Abraão, essa promessa já havia sido feita. E agora ela está se realizando, mas a terra precisava ser conquistada. Então veja, o viver diário daquele povo, a rotina, o cotidiano deles era lutar, era guerrear. Não havia um tempo de descanso, não havia um tempo de tranquilidade. Era uma vida de lutas, de batalhas, muitas batalhas sangrentas, porque a terra precisava ser conquistada, é o que a Bíblia diz para nós. E as pessoas que seriam enfrentadas, normalmente eram grandes, poderosas, e precisavam ser vencidas por um povo, algumas vezes menor e despreparado para a guerra. Esse é o contexto histórico do que nós lemos aqui no livro de Josué. Eu tirei 2 versículos de 2 batalhas, mas há muitos outros que você pode ler aqui no livro de Josué, narrando estas batalhas e dizendo como elas se concluíram. Nos dois versículos que eu li para você, há algo em comum. Em todos 2, a Bíblia diz: Deus os entregou nas mãos de Israel. Deus deu aquele povo nas mãos de Israel. Então, quem lutava eram eles, mas quem dava a vitória era Deus. Quem se dispunha à batalha eram eles, mas quem garantia a vitória era Deus. Então Deus entregava os inimigos nas mãos de Israel. E isto, eu creio, tem muitas coisas para nos ensinar em relação a nós hoje, que somos também o povo de Deus. Você tem dúvida disso? Israel é o povo de Deus, sempre foi e sempre será. Mas a Bíblia diz que os cristãos foram inseridos nesta mesma videira. Então hoje nós que cremos em Cristo, fazemos parte também daquilo que chamamos povo de Deus. Você crê nisso? Você é povo de Deus. O que esse episódio aqui tem para me ensinar como povo de Deus? Qual o relacionamento de Deus com o seu povo? Nós podemos ver em textos como este, em histórias bíblicas como esta. Então, há muitas coisas que a gente precisa aprender para que a gente possa ter uma base forte no nosso relacionamento com Deus. Porque hoje somos o povo de Deus e também
herdeiros das promessas de Deus. O que estava acontecendo com Israel, eles estavam tomando posse de uma promessa de Deus, feita há muitos anos atrás. A promessa estava se realizando. Nós somos povo de Deus, caminhando também para uma Canaã, mas uma Canaã celestial, baseados também numa promessa de Deus. Você crê e você é herdeiro dessa promessa, a promessa de que você vai morar no céu, a promessa de que você será salvo por Deus e que você vai habitar essa nova Canaã celestial. Então, há muita semelhança entre estas situações para que a gente aprenda a nos relacionar com Deus sob este prisma, sob a ótica desta atitude de Deus em relação ao seu povo. Então, eu queria ler alguns versículos com você essa manhã para apenas lembrar coisas que talvez a gente esqueça na caminhada. Talvez a luta é muito grande também hoje. Como eu disse, Israel naquele momento vivia em luta, vivia em guerra. Não tinha um dia de tranquilidade. Não tinha um dia, vamos relaxar aqui, vamos jogar uma bola. Não, não tinha isso. Era todo dia uma batalha para vencer. Está parecido com a sua vida isso? Está parecido com a sua vida? Está tendo tempo aí para descansar? Raramente, né? A gente tem tempo para uma folga, raramente a gente tem tempo para um momento de relaxamento. Precisamos ter, é importante. Mas a vida está com muita luta, tá ou não está, irmãos? Todo dia é uma batalha a ser vencida. Então isso traz algumas coisas importantes que eu preciso lembrar em relação a isso. Porque senão eu vou me sentir sozinho nessa batalha. Eu vou sentir que é demais para mim. Se Israel fosse olhar para aqueles povos, todos que teriam que ser conquistados, humanamente seria impossível. Eles poderiam logo desanimar, falar, não, não é possível. Na verdade, eles desanimaram 40 anos antes. Você lembra quando Moisés mandou os espias olharem para a terra? O que aconteceu? Eles desanimaram. Eles olharam e falaram, não, não tem jeito. É muita gente, é muito povo, é muita arma, é muito forte. Nós não somos ninguém para fazer isso. Não foi isso que aconteceu 40 anos antes? Só dois, Josué e Caleb, voltaram com a visão de Deus, dizendo, não, se o Senhor for conosco, nós vamos vencer. Mas foram minoria. E hoje, se nós não lembrarmos também alguns princípios da palavra de Deus, talvez você se sinta impotente, olhando para as lutas que você tem que enfrentar amanhã, para os problemas desse mês, do mês que vem, até o fim do ano, e de repente você pode dizer, não, é demais para mim, também não consigo, não vou avançar, eu vou me acovardar, porque é muito para mim, é muito gigante, é muita dificuldade, eu não vou conseguir. Nessa hora, a única coisa que nós temos, amados, é a palavra de Deus. São as coisas que Deus nos diz, que podem nos animar. Veja, um homem não é capaz de animar você. Eu posso tentar dizer, vai lá, meu irmão, e tal, é isso aí, Deus é contigo e tal, mas no fundo, isso acaba se tornando vazio, sem conteúdo. Se não for Deus a falar ao meu coração, não adianta ninguém me dizer nada, porque não vai mudar a situação. Então, o meu desejo hoje é que Deus fale ao seu coração. Quem é Deus? Para que você se anime a enfrentar as lutas que vêm pela frente. Para que você renove suas forças, porque Deus é o mesmo. O mesmo Deus que dava os inimigos na mão de Israel, é o mesmo Deus que hoje coloca por terra também os nossos obstáculos. Nós precisamos crer e nos animar com isso. E o primeiro princípio que eu quero lembrar a você na Bíblia é algo tão comum, é algo que a gente fala tanto, é algo que a gente até diz para os outros. Quem aqui já não disse para alguém, Deus te ama? Você já disse isso para alguém? Ou você crê que Deus ama você também? A gente diz, olha, Deus te ama, Jesus te ama. Mas coisas que a gente repete tanto, talvez se tornem corriqueiras, talvez comecem a perder o real valor. Então, o fato de sabermos que Deus ama, ele precisa ter, de fato, a minha consciência sobre isso, para que isso traga paz ao meu coração. Eu creio que Deus me ama. Deus ama o seu povo. Por que Deus escolheu Israel? Porque amou Israel. É o que a Bíblia diz. Porque Deus deu vitórias. Porque Deus entregou inimigos na mão deles. Porque Deus amou a este povo. Hoje a mesma coisa acontece. Deus me ama. Deus ama o povo dele. Deus ama você, que é povo de Deus. Você crê nisso? Alguns versículos para lembrar esse conceito.
Abra a Bíblia no Salmo 103, no versículo número 3 até o versículo 5. Eu vou ler alguns textos que nós estamos cansados de conhecer, mas que às vezes esquecemos na hora da luta. Salmo 103, do verso 3 ao verso 5 diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade seja nova como a da águia. Quem é Ele? Deus. É Ele que faz isso tudo por você. Por quê? Porque Ele te ama. Ele perdoou os teus pecados porque Ele te ama. Ele buscou reconciliar consigo o homem porque Ele ama você. Você que se rendeu a Cristo, você que o reconhece como Senhor, você que está debaixo da autoridade dEle, você sobre quem Ele verteu o seu sangue para perdoar os seus pecados. A Bíblia está só me lembrando disso. É Ele quem perdoa todos os meus pecados. É Ele que sara as minhas feridas naturais e emocionais e de toda sorte, porque Ele me ama. Outro texto que me fala a respeito disso está em Isaías, também texto muito conhecido, Isaías capítulo 49, versículo 15 e versículo 16. Isaías 49, 15 e 16, olha como Deus se apresenta ao seu povo, e aí inclui você. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Quem está dizendo isso? Deus. E o que ele está dizendo? Ainda que a tua mãe te abandone, coisa muito improvável, mas acontece. Ainda que a tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Eu estou com você, porque eu te amo. Os teus muros, os teus limites estão perante os meus olhos. Deus me ama, apesar dos meus limites, apesar das minhas limitações. Ele conhece todas elas, mas continua me amando, me guardando, me cercando. Palavras simples, mas que mostram o amor de Deus para com o seu povo. Agora, no Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13 ao versículo 15. João, capítulo número 15, do verso número 13 ao verso número 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quem tem maior amor do que este? Quem poderia amar você mais do que Jesus, que deu a sua própria vida por você? Que prova de amor maior há do que essa? E por que é importante eu conhecer isso e lembrar disso? Porque as lutas são reais, mas o amor de Deus por mim também é real. O fato de eu estar gravado nas palmas da mão de Deus me dá a paz que eu preciso para enfrentar as lutas do meu dia a dia. Além de me amar, a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é paciente, irmãos. Imagina se Ele não fosse nada disso, onde estaria eu essa hora? Onde estaria você agora? Se Deus não tivesse paciência contigo, se Deus não tivesse misericórdia com você, aonde você estaria essa hora? Mas Deus é bom, Deus é paciente, e muitas vezes Ele tem nos carregado nos braços, Ele tem nos sustentado quando a gente não tem forças para caminhar. Então é importante lembrar disso, porque esse foi o motivo de Deus ter dado os inimigos nas mãos de Israel, porque ama. Eu e você teremos lutas durante a semana, durante o mês, até o fim do ano e para sempre. Mas Deus nos ama, nos guarda, é bom, misericordioso e está conosco em suas mãos. Então Ele faz a mesma coisa por nós. Esse amor de Deus
faz também com que eu entenda que Deus que ama, cuida. Você concorda que quem ama, cuida? Até uma frase que se tornou comum hoje: quem ama, cuida. Quem ama, educa. Não é? Quem ama, está presente, está constante, está dirigindo, está guardando. Essa evidência do amor de Deus faz com que eu possa dizer sem medo: Deus cuida de mim. Você tem essa sensação? Pensa comigo. Você já parou para pensar quantas vezes Deus cuidou de você? Quantas vezes que você tinha coisas que pareciam intransponíveis, dificuldades que pareciam que não teria uma saída, e Deus cuidou de você. E aí você se sentiu amparado, carregado. Nas palmas das minhas mãos te gravei. Você sentiu o cuidado. Ainda que a mãe abandone o filho que ama, me mama, eu não abandonarei você. Você se sente cuidado por Deus. Essa é outra verdade que as Escrituras nos apresentam, que eu não posso esquecer. Por melhor que eu cuide de mim mesmo, há alguém que cuida ainda mais. Deus. Há alguém que cuida de mim, que eu preciso crer e confiar. O que Deus fez com Israel, eu tenho certeza que Ele faz também conosco, porque nós somos povo de Deus. Então, amados, colocar nas mãos, entregar, como diz a Bíblia, Deus os entregou nas suas mãos. Inimigos fortes, poderosos, maus, Deus entregou. Isso é a ideia que nós temos de bênção. Bênção é algo que Deus nos dá. Bênção é algo que vem de Deus para nós. Deus nos dá. É bênção. A bênção de Deus está retratada nesse ato de entregar. Deus entregou, Deus deu os inimigos na mão de Israel, e isso tem acontecido. Isso dá a ideia de provisão. Quem cuida, provê. Concorda? Eu cuido da minha casa, quer dizer, eu dou provisão à minha casa. Eu trago o que está faltando, eu conserto o que está quebrado. Isso é cuidar, irmãos. Quem de nós pode dizer, eu cuido da minha casa, e não faz nada disso? Tudo quebra, você não conserta, você não traz nada para dentro de casa, você não está cuidando da sua casa. Mas o Deus que cuida é o Deus que provê, é o Deus que supre as necessidades. E alguns versículos também que você está cansado de ler na Bíblia, mas que a gente precisa lembrar para a hora da luta, da dificuldade, da adversidade. Eu não posso esquecer do amor de Deus. Eu não posso esquecer do cuidado de Deus. Quer ver um? Todo mundo fala, todo mundo escreve no carro, na geladeira, mas às vezes esquece na hora que realmente é importante. Abra a Bíblia aí no Salmo 23. O que está escrito no primeiro versículo? Todo mundo sabe de cor. O Senhor é o meu pastor. E o que mais? Nada me faltará. Você crê nisso? Fala sério. Crê mesmo? Acredita mesmo nisso? Eu tenho um pastor. Eu sou uma ovelha desse pastor. Ele cuida de mim. Ele supre as minhas necessidades. Porque ovelha é um animalzinho meio burro, que não sabe se virar sozinho. Ovelhas abandonadas morrem cedo e rápido. Mas Ele cuida de mim. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Eu preciso crer nisso. Crer nisso quando a despensa está cheia é mais fácil, né? Crer nisso quando a carteira está recheada é mais fácil. Mas eu também creio quando isso está acontecendo. Mas quando não tem nada, quando está faltando também, eu tenho que continuar crendo. Quando eu tenho um inimigo maior do que eu, que era o caso de Israel, eu tenho que continuar crendo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele cuida de mim. Ele cuida da minha provisão, da minha vida. Ele me sustenta. É uma verdade que eu não posso esquecer. Abra de novo agora no Salmo 34, versículo 10. Outra palavra, irmãos. Salmo 34, verso 10. Diz, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém
aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Uma promessa. Eu busco ao Senhor, Deus supre as minhas necessidades. Deus supre, Ele faz um milagre. Quando a coisa não tem de onde tirar, quando o impossível Deus faz. Agora, as pessoas às vezes confundem isso. As pessoas querem que Deus faça o que é possível fazer. E isso Deus não vai fazer. Você se recusa a trabalhar e quer invocar essa palavra. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou ficar aqui deitado nessa rede, vai bater alguém na porta com a cesta de compra para mim. O leãozinho passa fome, mas o que busca o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Eu estou sempre orando a Deus, só que você não pode orar ao invés de trabalhar. Está entendendo? Você tem que trabalhar e orar. Aí, se faltar, Deus vai fazer o milagre. Pastor, eu trabalho, eu estou em 3 empregos, eu estou me esforçando, mas não dá para eu pagar. Aí é um milagre que Deus fará. Aí é que você vai ver que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. São palavras para consolar, para que eu creia, para que eu confie, para que eu enfrente os inimigos que são muitos, mas com confiança. Veja o Salmo 37, agora versículo 25. Salmo 37, versículos muito conhecidos, irmãos. Versículo 25 diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo como? Desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por que Deus diz isso? Porque o justo não mendiga o pão. O justo trabalha pelo pão. Entende? Hoje, irmãos, sem generalizar, é claro, existem casos e casos, mas uma grande maioria de pessoas que hoje estão mendigando, ou estão fazendo porque não querem trabalhar. Alguém diz, mas nunca lhe deram oportunidade. Vai ver a história desses. Muitos tiveram oportunidade, foram irresponsáveis no trabalho, beberam, fumaram, cheiraram, fizeram de tudo, não quiseram trabalhar. Não estou dizendo com isso para a gente não ajudar ninguém, para a gente ficar frio e seco com tudo, mas é uma realidade. Se há o trabalho, há o pão de cada dia prometido por Deus. Se há o trabalho, há o pão. Mas o justo não mendiga porque ele trabalha. Quando ele é justo, ele não mendiga, ele oferece um trabalho. Quantas pessoas você já viu a você pedindo dinheiro para você na rua? Um monte. Mas quantas já chegaram para você, vem cá, você não tem um terreno para eu varrer na sua casa? Você não tem uma parede para eu pintar? Você não tem uma madeira para eu pregar? Raramente alguém chega para você pedindo isso. Raramente. O justo não é assim. Fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida de nós. Faça a sua parte, Deus faz a dele. A parte de Israel, ir para a guerra, com menos arma, com menos preparo, com menos tudo, com menos gente. A parte de Deus, fazer o milagre. É assim que funciona. A minha parte, ir à luta, a parte de Deus, me dá o pão de cada dia. Abençoar, não deixar a necessidade chegar à minha porta. E é isso que eu tenho que confiar e fazer. Porque a Bíblia diz que Deus supre, irmãos. Eu preciso crer nisso. Mateus capítulo 6, também versículos que você conhece bastante, mas que são verdades que a gente precisa lembrar, para não esquecer, para usar na hora da adversidade. Mateus 6, a partir do verso 25, quem não conhece? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que estas aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Deus nos supre necessidades básicas, comer, vestir, como diz Jesus aqui, porque você vale mais do que uma planta, você tem valor para Deus, Deus ama você, é o que a Bíblia está nos dizendo, para que a paz venha ao meu coração, mesmo na hora que a luta é maior do que eu posso enfrentar. Todas as lutas de Israel foram maiores do que as que eles podiam enfrentar. Interessante, todas as batalhas, o povo lá era maior do que eles. Todas. A única em que eles eram maioria, eles perderam. Você lembra disso? A cidade de Ai. Ali eles eram maioria, perderam. Olha aí. Por quê? Tinha um pecado ali, escondido na tenda de Acã. Aí perderam, mesmo sendo maioria, perderam. Quando eram minoria, ganhavam, porque Deus ganhava por eles. Quando era maioria, achava que estava tudo certo, já perderam. Deus cuida de nós. Filipenses capítulo 4, versículo 19, vamos ler rapidamente aí. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, versículo 19. Paulo se despedindo da igreja, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele não fala de sonhos, ele não fala de regalos, ele fala de necessidades. Necessidades são supridas por Deus, porque Deus cuida de mim, porque Deus me ama. Cuida de mim a cada dia. Por isso Jesus disse na sua oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que ele não pediu o pão nosso do mês inteiro? Podia ter abreviado, né? Vamos lá logo para o mês inteiro. Senhor, o pão nosso desse ano, o Senhor me dá. Aproveita, faz o seguinte, pão nosso até o fim da vida, o Senhor me dá. Não, não foi assim. Foi de cada dia. Porque a cada dia é um novo dia na presença de Deus, onde eu tenho que buscá-lo, onde eu tenho que estar com Ele, onde eu tenho que crer nele, confiar nele e esperar dele a provisão para aquele dia. Como ele ensinou, basta cada dia o seu próprio mal. Então é dia a dia a nossa vida com Deus. E por fim, queridos, a Bíblia me diz, nesse texto e em tantos outros, que Deus é aquele que dá vitória ao seu povo. A vitória vem do Senhor. Foi Ele, em todos os exemplos, que entregou os inimigos nas mãos de Israel. E assim Ele tem feito conosco. Alguns textos para a gente encerrar. Isaías capítulo 41, versículo 11 e versículo 12. Veja só como diz a Bíblia a respeito destas ações de Deus. Isaías 41, verso 11 e verso 12. Diz assim, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Promessa de Deus? Descanse em Deus. Tem gente querendo te derrubar? Descanse em Deus. Tem um colega de trabalho querendo te passar para trás? Descanse em Deus. Tem uma vizinha querendo roubar teu marido?
Descanse em Deus. É sério, irmão. Acontece essas coisas, não acontece? Tem guerra, tem luta, em tudo que é jeito. Descanse em Deus. Palavra do Senhor me diz: serão envergonhados e confundidos aqueles que se indignam contra você, reduzidos a nada, perecerão. Quem peleja contra você, você vai procurar e não vai achar, porque vai ser reduzido a nada, sem nenhum valor. Aquele que guerrear contra você. Contra quem? O povo de Deus. Quem é povo de Deus? É para você a palavra. É para nós a palavra, a garantia do socorro, a garantia da ação de Deus na nossa vida. Êxodo capítulo 23, vamos ler? Êxodo 23, versículo 22. Veja lá na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo número 23, no verso número 22. Êxodo 23, 22, a palavra de Deus diz: mas, se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Promessa de Deus. Se você diligentemente ouvir a voz de Deus e fizer a vontade de Deus, o que isso representa? O seu inimigo será o inimigo de Deus. O seu adversário será o adversário de Deus. Quem pelejar contra você estará pelejando contra Deus, porque você ouve a palavra de Deus e a pratica. Como disse semana passada, você edifica a sua casa sobre a rocha. Ouve e bota em prática. Essa é a rocha. É isso que mantém a casa de pé. Ela não cai, embora o inimigo venha as lutas, venham as tempestades, venham os furacões, venha o maremoto. A casa não cai porque está edificada sobre a rocha. Jeremias capítulo 1, verso 19. Veja como a Bíblia também nos traz essa promessa no livro de Jeremias, no capítulo número 1, logo no início do livro do profeta Jeremias, no versículo número 19. Jeremias 1, 19, a palavra do Senhor diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Para quê? Para te livrar. Crê ou não crê nisso? Vão lutar contra você? Vão. Vão tentar te derrubar? Vão. Vão tentar te fazer o mal? Vão. Vão tentar te destruir? Vão. Te desmoralizar? Também. Mas o Senhor está com você. Vão lutar, mas não vão vencer, porque eu sou com você para te livrar. Deus dá a vitória em todos os sentidos. Deuteronômio capítulo 3, versículo 22. No livro de Deuteronômio, no capítulo número 3, no verso número 22. Vamos ler a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 3, versículo 22. Está escrito: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Palavras dadas por Moisés ao povo, antes de entrarem na luta por Canaã. Moisés diz: não pode temer, porque Deus vai entregar nas mãos de vocês. Ele vai lutar por vocês. Você crê nisso tudo que eu disse até agora? Você vai ter luta. Você vai ter dificuldade. A Bíblia não nos promete uma vida isenta de problemas. Nenhum cristão, por ser cristão, pode achar e supor, não, nada de ruim vai me acontecer. A Bíblia diz: a chuva cai sobre bons e maus. O sol nasce sobre bons e maus. Tudo acontece a todos igualmente. Desgraça acontece na casa de crente, na casa de descrente. Acidente acontece com crente e com descrente. A diferença é que nós temos um Deus que cuida de nós. A diferença é que nós temos um Deus que nos consola, que nos dá a vitória, que luta as nossas guerras, que guerreia por nós, que protege, que nos guarda. Então a gente tem muitos inimigos. Mas a Bíblia diz: Deus os entregará nas minhas mãos. Quem são os seus inimigos? Talvez você diga: pastor, eu não tenho nenhum inimigo, eu sou uma pessoa tranquila e tal.
pelo menos 2 você tem. Pode ser que não tenha nenhum vizinho te odiando, pode ser que não tenha ninguém querendo roubar teu marido, beleza. Mas pelo menos 2 inimigos você tem. O primeiro, quem é? Satanás. Está na cara. A gente chama até de inimigo, né? A gente não gosta de falar Satanás, falou inimigo. É verdade. É inimigo ou não é inimigo? É inimigo, a Bíblia fala. É o inimigo, é o adversário, é o acusador dos nossos irmãos. É isso que ele é evidente. Agora, tão perigoso quanto ele, sou eu. Eu sou talvez o meu maior inimigo. Eu, meu maior inimigo. Você, o seu maior inimigo. A gente às vezes luta contra a gente, irmãos. Com atitudes, com escolhas, com decisões. Nós vamos contra a gente. Nós mesmos somos os nossos inimigos. Mas a Bíblia diz, Deus vai entregar todos eles nas tuas mãos. Satanás vai ser entregue, irmãos. Você, o teu ego, Deus vai reinar sobre ele. Deus vai te dar vitória sobre ele. E para a gente terminar, eu quero ler 2 versículos. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 4, para nos lembrar essa promessa de Deus, que também aqui está escrita. 1 de João, capítulo 4, verso 4, diz, filhinhos, vós sois de quem? De Deus. Você é de Deus? Tem alguém de Deus aqui hoje? Vós sois de Deus. Tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo que está em você é maior do que qualquer adversário que o mundo te apresente. É por isso que você tem vencido. É o que diz a Bíblia. E ainda nesse capítulo, agora no capítulo 5, ainda nesse livro, capítulo 5, verso 4, diz, porque todo que é nascido de Deus, tem alguém nascido de Deus aqui? Falou contigo. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a única coisa que agrada a Deus. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu ler todos esses versículos contigo, entrar para um lado e sair pelo outro. Você precisa crer na palavra de Deus, para que ela se cumpra na sua vida. Porque você é filho de Deus, é cuidado por Deus, é protegido por Deus. Você tem que entender que a tua fé é a tua maior arma, e a nossa fé é o que vence o mundo. A minha fé em Deus é que faz com que Ele me guarde, me proteja, cuide de mim e derrube os meus inimigos, aqueles que se voltam contra mim. A fé é a nossa arma. Que você, essa manhã, possa renovar a sua fé, para que você esteja pronto para as batalhas que certamente ainda virão por aí, mas que com fé a sua casa não vai cair, porque a fé faz você praticar a palavra de Deus. Quem crê, pratica aquilo que crê. Quem não crê, a casa cai. Guarde o teu coração. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus essa manhã. Colocar diante deles nossos problemas, as nossas lutas, as nossas batalhas. Mas também declarar aqui a nossa fé. Dizer, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que o Senhor me conduz. Eu creio que o Senhor me guarda, guarda a minha casa, guarda a minha família. Eu creio que o Senhor me protege. Eu creio que aquele que luta contra mim está lutando contra o Senhor. Porque eu acredito na Tua palavra. Eu acredito em Jesus. Eu acredito na salvação. Eu acredito no perdão dos meus pecados. Meu Deus, que o Teu povo aqui creia também, para que haja paz mesmo em meio às guerras, para que haja paz mesmo quando o inimigo é muito maior do que nós, mas que esse descanso sobrenatural aconteça na vida de cada filho Teu, de cada um que é parte do povo de Deus esta manhã, que saia daqui hoje cheio de fé. A fé vem pelo ouvir da pregação da Tua palavra. Esta fé guarde o coração dos meus irmãos, para que tenhamos semanas, anos abençoados por Deus,
com lutas, mas com vitórias, com paz, porque o Senhor entrega em nossas mãos os nossos inimigos. Eu creio que o teu povo creia também, Senhor. É o que eu te peço. Abençoa a igreja, abençoa meus irmãos, guarda-nos, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Louve agora o Senhor. Declare com esse louvor a tua fé. Senhor, me alegro em ti, e de júbilo salta o meu coração, pois vitória recebi e também perdão. Obrigado, Jesus. Pois vitória recebi e também perdão. Diga aleluia. Passei tribulação e acusação do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na tua mão que me sustentou. Obrigado, aleluia. Jesus. Multidão dos santos, eu quero declarar, não só com a minha boca, mas também com meu viver, que na minha vida só tu és o Senhor. Obrigado, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto essa manhã. Glória a Deus.